Então, nós temos algumas regrinhas para se resolver esse problema aí. Primeiro, deve-se mover o único anel por vez. Aí você fala, ah, beleza, então eu pego de cima, põe lá, pego o outro, põe lá, pego o outro, põe lá. Beleza, resolvi. Ainda não, que nós temos aí segunda regrinha. Um anel de diâmetro maior nunca pode repousar sobre algum outro de diâmetro menor. Ou seja, então você simplesmente aqui já temos uma condição aqui, falar, ó, o anel maior não pode. Então, se eu tirar o pequenininho e pôr lá na B, eu não posso pegar a maior e colocar em cima da pequenininha que está lá no B. Ah, fala, mas eu posso segurar na mão. Não, a ideia é você tirar um e aquele que você tirou você vai ter que alocar, ou em B ou em C. Tá? Então, essa é a ideia que está aqui. Então nós temos aqui, né, eu preparei uma animaçãozinha básica aqui só para vocês entenderem. Então como é que funciona? Vamos entender as regras. A primeira, então eu vou tirar de lá e vou jogar na haste B lá, contemplando lá então as duas condições. Mover um único anel por vez e ao mesmo tempo um anel de diâmetro maior não está repousado sobre um menor. Lembrando que o preto ali embaixo, pessoal, é a base, tá? E não é um anel. Nós só temos os três anéis, que são o verde, o cinza e o laranjado ali. Se eu fizer, então, isso aqui, ó, pegar o cinza e colocar sobre o verde, isso aqui tá com a primeira? Beleza. Deve-se mover o único anel por vez? Beleza, satisfez a primeira regra. E a segunda, um anel de diâmetro maior nunca pode repousar sobre o outro de diâmetro menor. Rapaz, o cinza ali então, ele está sobre o verde. Então isso daqui não pode. Sendo então nesse caso aqui, não pode fazer isso daqui que vai estar errado. Então nós vamos voltar, então eu tenho que tirar ele de lá e colocar lá no C. Ok? Então isso daqui pode, então nós temos que fazer isso daqui. Lembrando que eu desejo então colocar todos ali da haste A lá para a haste B, colocar na mesma ordem inicial da haste A, ok? Então pausem esse vídeo e tentem fazer vocês para ir treinando um pouquinho aí, ver quanto tempo vocês levam aí, tá? Para fazer isso daqui, só de olhar assim já dá para fazer de cabeça, que é bem simplesinho, que normalmente nós fazemos isso daqui com 5 hastes, ou desculpa, com 5 anéis, 3 hastes, aí começa a ficar um pouquinho mais interessante. Com 3 é muito fácil, acredito que vocês conseguem. Então pausem o vídeo aí um pouquinho, dá uma olhada e tentem. Continuando então o nosso algoritmo. Aqui tem uma demonstração básica de um dos processos aí de se resolver esse algoritmo. Tá? Então aqui eu tenho um algoritmo onde resolve esse problema. Lembrando que eu posso ter mais de um resultado possível que chega ao mesmo resultado. Esse daqui é o mais perfeito que eu identifiquei. Não sei se consegue fazer com menos de 7. Por quê? Porque ele trabalha o seguinte, ele trabalha com a torre de Hanoi, ele trabalha com 2AN, onde N é a quantidade de anéis. Tá? Então essa quantidade, 2AN menos 1 na verdade, é a quantidade de movimentos possíveis para chegar ao melhor resultado possível. Então nesse caso, se eu tenho 3 anéis, 2 a terceira dá 8, menos 1, 7. Então acredito eu que não vai existir aí uma possibilidade com menos de 7 movimentos. Se vocês conseguirem, vocês me encaminhem aí que eu vou analisar, mas eu acredito que não, porque ele trabalha com a premissa aí matemática de 2 elevado a n menos 1, que é a quantidade mínima de movimentos possíveis para se chegar a esse resultado. Acredito eu, tá? Então, se vocês fizerem aqui, ó, da haste A para a haste B, lembrando que aqui não está falando qual anel que é, porque já está pela lógica que é o anel que está superior. E depois você vai pegar o outro que está de A para C, depois de B para C, depois de A para B, de C para A, de C para B, de A para B. Pronto, resolvemos o problema da torre de Hanoi. Aí você fala, pô, mas calma aí, eu vou ter que voltar o vídeo lá para entender isso daqui? Calma aí que professor aqui facilitou a vida de vocês. Então eu simulei aqui
como funcionaria se fosse um robô ali fazendo isso daqui pra gente. Digamos que nós temos lá uma mão robótica e eu fiz lá um algoritmo lá onde eu desejo que ele executa aqueles comandos que está lá em cima, que é exatamente os mesmos comandos que estão lá no slide anterior. Então eu disse pro robô o seguinte, ó, eu desejo que você pega o que está em A e leve para B. E aí eu dei esse comando para ele, que é aquelas ideias de instruções lá do algoritmo. Então ele me executou lá a primeira função, pegou o que estava em A, levou para B e ele marca lá na memória como executado. Que o sistema de informação lá, na hora que está sendo executado, ele vai gerando os logs de tudo que ele vai fazendo. Por quê? Para ele não refazer. Porque se ele tiver com alguma dúvida, ou eu, usuário, será que já foi feito algo? Será que falta algo? Então eu simplesmente vou lá e verifico nesses logs. Então ele marca lá como executado. Neste caso eu coloquei lá ele piscando bonitinho lá. Aí ele vai, como é um algoritmo sequencial, então ele vai pegar do primeiro, segundo, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima linha. Então ele vai lendo por linha. Ele não executa, por exemplo, a terceira linha. Ele executa a próxima linha. Então eu mando ele executar a próxima. Ele pegou então de A e levou para C. Olha que legal. Aí ele vai lá agora, marcou como executado, ele vai então para a terceira linha lá, que ele fala, ó, agora você pega o que está em B e coloca em C. Observem que neste caso aqui eu mantive a segunda regra, que eu pousei o menor sobre o maior. Então eu posso pegar o que estava em B e colocar lá em C. Então observe que ficou legalzinho lá e marcou como executado. Agora eu vou executar a quarta linha, que é pegar o maior que está em A e levar lá para B, marcou como executado. Agora eu vou pegar o que está em C e vou colocar em A. Por quê? Em A agora não tem mais nada, então eu posso colocar o menor lá em A, que está livre lá, sem espaço nenhum. E agora eu vou pegar o que está em C, vou colocar em B, executando lá, ou seja, o menor sobre o maior, o sistema marcou como executado. Vou fazer o último, pegar lá então A, jogar para B, e aí nós temos aí a nossa execução então, e o sistema, obviamente, quando ele chega no final, ele nos dá um alerta lá, falando que o sistema lá chegou no seu término de execução. E aí, no nosso caso aqui, eu coloquei uma mensaginha lá, de texto bonitinha lá, falando o fim da execução. Então, isso daqui é a resolução básica da torre de Hanoi. Observe que isso aqui é um algoritmo. Foi um algoritmo. Eu posso fazer diferente? Posso. Eu posso jogar diferentes ali que vai. Vocês vão ver que um ou outro aí vai conseguir fazer com 9, 11 movimentos e vai chegar à mesma resolução. Está errado? Não está errado. Algoritmo, pessoal, não existe o algoritmo único verdadeiro. Então eu posso ter vários algoritmos que resolvem o mesmo problema. E não importa se o meu algoritmo tem 7 passos e o algoritmo de vocês tem 20 passos, não importa. Ambos estão corretos e chegou ao resultado desejado pelo cliente. Qual a diferença? A única coisa é que um sistema demorou mais para executar e o outro foi mais rápido. Isso é o que nós definimos aí de eficiência. É interessante às vezes eu ter um processo dentro da minha indústria lá de embalagem, por exemplo. Eu quero empacotar produto. Então eu tenho uma máquina que empacota 5.000 produtos hora e tem uma outra que empacota 2.000 produtos horas. Aí você vai lá e olha a máquina exatamente igual, mas só que você vê que a máquina na hora de selamento, uma demora mais que a outra porque a máquina às vezes ela tem um delay um pouquinho maior no processo de fechamento lá da extrusora, por exemplo, para fazer o selamento. Então, isso daí vai, obviamente, isso é o que define o algoritmo. Quanto mais eficiente o algoritmo, teoricamente mais rápido a tua máquina vai funcionar lá dentro da indústria. Tá? Então, algoritmo, não existe um único verdadeiro, existe vários. O que diferencia é isso daí, se atendeu ou não a necessidade do cliente dentro do tempo esperado lá pelo cliente. Isso daí vai ficar a critério, obviamente, de todos vocês aí. Bom, qual a síntese, então, de um algoritmo? O algoritmo, ele resume-se basicamente nas seguintes regras de como escrevê-lo corretamente. Primeiro, os tipos de comando de algoritmo são também denominados estrutura de programas. Então nós temos lá um conjunto de regras
que nada mais é do que uma sequência lógica lá de comandos. E esses comandos, então, é chamado de estrutura de programação, ou seja, toda aquela estrutura é o que nós chamamos lá de programa. E essa estrutura, eu tenho 3 tipos possíveis, tá? Eu posso ter, então, estruturas sequenciais, que é o exemplo da Torre de Hanoi, que ali nós seguimos uma única sequência, da primeira linha à 7ª linha. Temos a de decisão, que a de decisão eu posso optar por caminhos diferentes durante o processo, ou seja, da 3ª linha eu posso pular para a 8ª. Aí você fala, ué, calma aí, meu patrão. Agora há pouco você falou que não podia, como é que agora você fala que pode? Aí que está o X da questão, meu patrão. Decisão é quando eu tenho aqueles ses e porquês dentro de um sistema. Então imagina, o meu cliente lá, né, ele deseja, ó, eu preciso que você faça um sistema aqui de recebimento aonde eu tenho formas diferentes de pagamento. Então eu tenho um pagamento à vista, tenho um pagamento a débito, a crédito e parcelado em 3 vezes e parcelado em 6 e 10 vezes. Cada uma dessa é uma condição, ou seja, cada uma dessa eu vou ter um desconto diferente ou vou ter uma taxa de juro diferente. Então vou ter um decréscimo ou um acréscimo no valor. Então isso é a decisão. Então às vezes eu chego lá e falo assim, ó, eu desejo pagar em 3 vezes. Aí vai ter lá, opa, se 3 vezes, então pula para a linha 12. Que lá na linha 12 vai ter o cálculo, por exemplo, de como funciona lá para dividir em 3 vezes mais a sua adição lá da sua taxa lá de juros. Ah, eu quero pagar no débito. Aí fala assim, então pula para a linha 8. Que lá na linha 8, lá, por exemplo, tem lá um valor à vista. Ah, não, eu quero pagar no dinheiro. Ah, beleza, então vai estar lá. Então, pula para a linha 6, por exemplo. Aí lá na linha 6 vai ter o cálculo de como é que funciona lá para se pagar à vista. Digamos um desconto de 5%. E aí nós temos também as estruturas de repetições. Essa estrutura de repetições, dentro da indústria, é extremamente comum. Por que que ela é extremamente comum? Porque aqui é quando, por exemplo, você chega lá e você precisa, digamos que lá dentro do frigorífico, quando chega uma carga lá de boi, então eles dividem lá por vendedor, ou seja, a fazenda que entregou lá, né, o produtor que entregou para eles lá aquele gado. E ele quer saber, eu desejo saber qual é a quantidade em arroba limpa que aquela carga daquele produtor vai me gerar. Por quê? Porque eu posso saber o lucro, porque tem produtor, por exemplo, que dá mais sal, tem outros que dá mais água, tem outros que o pasto é mais forte ou o pasto é mais fraco, então às vezes o gado entra lá muito gordo e lá no final só sai carcaça. Ou seja, no final, aquele cara que o boi dele às vezes entrou um pouquinho mais magro, me deu mais rentabilidade do que aquele que o boi entrou mais gordo. E aí eu identifico que é porque o boi, por exemplo, estava com muita água, tinha comido muito sal, só para aumentar o peso, para ir lá para a pesagem. Então eu quero saber por produtor. Então aí entra onde repetição. Simplesmente eu coloco a carcaça deles, durante o processo lá que vai fazendo toda a desossa desse gado. Aí lá no final, a hora que vai passando na balança, ele vai pesando todas as carcaças limpinha, bonitinha, tal, e vai pesando lá. E aí ele identifica, opa, tal gado deu X arroba por boi, média. Tal gado deu X arroba média por gado. E aí eu sei se o produtor A, produtor B, e aí eu posso negociar junto com esses produtores. Por exemplo, às vezes eu posso pagar um pouquinho mais para o produtor A, um pouquinho menos para o produtor B, com base, obviamente, aí no meu retorno real que ele me dá desse gado. Se o produtor A me deu mais lucro que o produtor B, no caso, ambos eu paguei o mesmo preço no valor da arroba, mas no final me sobrou mais do produtor A, então obviamente é dele que eu vou. Então repetição é isso. Então eu mando ele ficar repetindo cada carcaça que passa, ele pesa e volta para o processo. Somar mais uma carcaça, somar mais uma. Digamos que eu tenha, vamos jogar um número aí, 56 bois. Então ele vai fazer 56 vezes o mesmo laço, somando o peso de cada uma. Chegou lá no final, ele me gera o cálculo da média. Pega o peso total, dividido lá por 15, para saber quantas a roupa deu, dividido pela quantidade de boi. E aí eu sei lá exatamente lá
quantos que ele me compensou lá, os bois lá. Tá? Então isso é condições de pessoa. Então eu tenho 3, estruturas sequenciais, decisão e repetição. E para tudo isso aí eu tenho os dados, porque dentro do algoritmo nós trabalhamos basicamente lá com dados, não muitas informações, tá? Geralmente esses dados acabam se virando informações, igual o exemplo anterior. Mas nós manipulamos dados, e esses dados nós chamamos eles de tipos de dados. E os mais comumente utilizados, porque tem outros, tá? Aqui eu coloquei os 4, que são os que nós vamos mais estar utilizando aí nas nossas aulas, e é o que mais se utiliza dentro das empresas aí. Porém, existem vários outros tipos de dados. Então nós temos os mais comuns, que são os números inteiros, que são números sem parte fracionária, né? 5, 7, 8, 20. Os números reais, são todo e qualquer número existente aí, né? Que no caso são números negativos, positivos, lembrando que nos inteiros também são os negativos, tá? Então números reais positivos, negativos e os fracionários, sem número de casas decimais, tá? Então eu posso ter 2, 5, 10, N casas decimais, que o sistema é chamado aí, então de números reais. Valores lógicos, que foi desenvolvido por Boolean, que no nosso caso é o tal do verdadeiro ou falso, que aqui a gente também chama de verdadeiro ou falso, TOF, né, que no caso é em inglês que nós utilizamos dentro do sistema. Ou então eu posso usar 0 e 1, se quiser também, mas o mais comumente utilizado é T de true, F de false, ok? E textos, que é o que nós chamamos geralmente de string, que os textos nada mais são do que o texto que nós conhecemos aí, a letra A, a letra B, a letra C e por aí vai. Nós temos alguns pequenos detalhes em textos, porque na programação nós temos, por exemplo, o número 4 e a letra 4. A letra 4 para você ser o número, mas na verdade é um texto, e na hora que eu for gerar um cálculo ele vai dar um errinho e tal, mas isso a gente vai ver durante as aulas, tá? Então textos engloba tudo, então todo e qualquer tipo de caractere aí que eu possa estar utilizando, que normalmente nós chamamos aí de strings. Bom, a manipulação dos dados são feitas por variáveis ou constantes. O que é isso? Uma variável nada mais é do que um valor que se altera a cada execução, ou seja, a cada vez que eu for executar esse sistema, ele pode e geralmente muda. No caso do boi, então o peso do boi, cada boi tem um peso diferente, então se eu tenho 56 bois, ele pode passar esses 56 boi que ele não vai se alterar, que ele vai alterar. Tá? Então cada boi vai ter um peso diferente, pode mudar por quilos, por gramas, não importa. Então cada boi vai ter um peso, isso é o que nós chamamos de variável. Constante, constante é aquilo que não muda. Por exemplo, arroba sempre vai ser 15. Então eu não tenho uma arroba, por exemplo, de 19. Eu não tenho uma arroba, por exemplo, de 2. Então uma constante são valores que nunca se alteram no sistema. Tipo essa ideia que eu mencionei, que é nosso da arroba. E aí, obviamente, no sistema eu posso ter vários outros tipos aí de constantes. Então, variável sempre se altera, tá? Então, a cada nova execução pode estar mudando o seu valor ou não. E constante, ele nunca pode mudar o seu valor. Vamos ver agora como resolver problemas utilizando algoritmos, que até então verificamos aí algumas formalidades, né, dentro de algoritmos, algumas funções, para que serve, como funciona, e agora nós vamos entender um pouquinho como utilizar todo esse material, toda essa técnica aí para facilitar o nosso serviço aí dentro da nossa empresa aí, ou até mesmo para facilitar a nossa análise, observação de um processo dentro da empresa. E justamente por esse motivo é que dizemos que algoritmo é uma tarefa essencialmente intelectual. Por quê?
Porque isso daí parte da nossa observação, parte da nossa lógica de cada um. Da mesma forma como verificamos lá o processo de como cada um faz o processo de escovar o dente, ou trocar de roupa, ou tomar banho, ou comer, ou até mesmo gerar cálculos, na hora que você está dirigindo, como é que você toma decisões para frear, acelerar, virar à direita, à esquerda e por aí vai. Tudo isso é um processo intelectual, ou seja, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma sequência lógica para se executar o processo. E lembrando que sempre quando nós vamos executar esses processos aí, eu posso executar de uma forma, você pode executar de outra forma, porém ambos vão conseguir chegar ao mesmo resultado, tá? Então, isso que é essencialmente intelectual. Eu posso pensar de uma forma, gerar esse algoritmo da minha metodologia que vai funcionar e você ao mesmo tempo pensar da sua forma, gerar o algoritmo da sua forma, totalmente diferente do meu, com passos diferentes, técnicas diferentes ou dispositivos diferentes e ambos chegamos ao mesmo resultado, tá? Exatamente no mesmo resultado, exatamente igual. Isso quer dizer então que tem várias formas diferentes aí da gente estar utilizando. E dentro dessa característica aí, o algoritmo é empregado então resolver problemas, como já mencionamos. E para resolver esses problemas, nós temos então que fazer a seguinte observação, dividi-lo em duas etapas. Dividimos ele em análise e dividimos ele em síntese da solução. O que é análise? A análise é a parte de observação do problema, que é aquela ideia de identificar o objetivo e aí a gente entender o que é que o cliente deseja ou então o que é que devemos fazer. Então, observar o problema e em cima disso daí nós começamos a observar o que está acontecendo, como fazer, como não fazer. E a síntese da solução nada mais é do que realmente implantar o nosso algoritmo, é a gente colocar em prática o nosso processo e esse processo aí então vai nos mostrar se está certo ou não. Dentro da análise, nós podemos dividir em qual é o problema, que é o que nós chamamos de objetivo, que é o principal fator do porquê nós estamos utilizando esse algoritmo. Então nós vamos analisar lá, o que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer? O porquê que isso está acontecendo? Por que não aconteceu tal coisa e aconteceu tal coisa? Então eu tenho que identificar o meu problema para desenvolver. Depois de identificado o problema, ou vários problemas, né, que eu posso ter mais de um, eu tenho que identificar lá quais são os dados que eu tenho para trabalhar. Aí eu vou identificar quais são os dados que eu tenho e quais são os dados que eu preciso obter e como obter esses dados e quais são as fontes da onde saem esses dados. Depois de analisar tudo isso, aí eu vou identificar quais soluções possíveis eu posso adotar para resolver esse processo. Eu tenho uma solução? Tenho mais? Alguma vez eu já fiz alguma solução para um problema parecido com esse que eu posso adotar aqui? Ou então, quais são as máquinas ou dispositivos ou pessoas que eu posso estar utilizando, dentro desse processo para que nós consigamos aí resolver esse problema. E aí, quais as condições pertencentes ao problema? Que isso daqui nada mais é do que os ses e porquês do problema. Ou seja, tudo aquilo que pode acontecer ou não. Se eu tomar uma determinada decisão, pode acontecer isso ou isso. Então, eu vou ter que ter lá, né, uma análise, identificar todas as condições que existem dentro daquele problema, para que eu possa modelar eles com mais calma e fazer com que todos eles se comuniquem lá e tem certo. Como, por exemplo, lá aquela ideia da venda parcelado lá que eu mencionei. Então, as condições são as formas de pagamento, por exemplo. Se o cliente pagar à vista, 5% de desconto. Se o cliente quiser passar o cartão direto 30 dias ou débito, preço à vista. Se o cliente quiser parcelar em até 3 vezes, 5% de acréscimo. Se o cliente quiser parcelar
mais de 3 vezes até o limite de 10 vezes, 15% de acréscimo. Então esses Cs é o que nós definimos aí então as nossas condições dentro do processo. E obviamente isso daí eu tenho que ter de antemão, tudo isso daí durante o processo de análise para facilitar aí com que eu desenhe todo esse processo. E aí é onde que nós identificamos aqui. Se eu já encontrei tudo que eu preciso, eu já tenho lá todos os pontos, aí eu posso então começar a fazer a modelagem do meu sisteminha lá, do meu algoritmo. E obviamente dentro dele eu já vou ter lá dentro dessa modelagem todos os meus cálculos, que são as equações, tipo a ideia lá do percentual. Então qual é a fórmula matemática que faz os 5%, 10%, 15% ou qualquer outra fórmula matemática que eu precisa. Os desenhos, que são o que vai representar o nosso sistema funcionando, que aí atualmente nós temos vários modelos aí utilizados. Podemos utilizar os mais simples, como por exemplo fluxogramas, ou então gráficos, né, para facilitar o entendimento aí do cliente ou até mesmo nosso durante o processo de resolução. E como resultado então dessa fase de modelagem, nós temos a elaboração do plano de ação, que o plano de ação nada mais é do que qual é a metodologia que eu vou utilizar para desenvolver o nosso algoritmo para resolver o problema aí do nosso cliente ou então da nossa empresa. Esses são os passos aí da análise. Logo em seguida, então, nós temos a síntese, que a síntese ela parte logo em seguida ao plano de ação. Depois que nós já fizemos todas as análises, coletamos todos os dados, fizemos lá toda a modelagem bonitinha dentro do que o cliente ou o que nós precisamos dentro da nossa função lá dentro da empresa. E então, peguei o meu plano de ação, eu vou para a síntese. Que a síntese nada mais é do que pegarmos então esse plano de ação, desenhos, anotações, dados, e transformar ele em um algoritmo que se aproxime do que nós precisamos aí para estar resolvendo o nosso problema. Então eu vou fazer uma representação formal. O que é a representação formal? Uma representação que seja confiável e que atenda às necessidades aí da empresa. E obviamente que seja encaminhada aí para a galera de desenvolvimento.